A vivência do distanciamento social evidenciou as nossas atitudes egocêntricas. Neste sentido, e como linha de ação coletiva além do individual, precisamos fortalecer as conexões e ocupar os espaços vazios de ciência e conhecimento. Com base nisso, o Congresso em Difusão do Conhecimento, do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento em forma associativa com a UFBA, IFBA, UNEB, LNCC, UFES e Centro Universitário Senai Cimatec, propõe-se a produzir e difundir conhecimento e cultura em rede sobre as questões relativas à ciência, tecnologia, educação, gestão, inovação, arte e cultura, com o tema Difusão do Conhecimento, novos espaços para ocupar o vazio. No programa de pós-graduação em Difusão do Conhecimento, os sujeitos críticos produzem e difundem o conhecimento com as diversas comunidades. O programa se movimenta na proposição e participação nas políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e ruptura de modelos vigentes excludentes, além de produzir e aplicar a ciência de forma interdisciplinar e prática. Para o DNMDC, este congresso é um ambiente para ativar e ampliar as redes de confiança e da coautoria das comunidades locais e globais, abrangendo um 7º Workshop LabraSoft, o Workshop de Análise Cognitiva, o 2º Seminário de Modelagem em Rede, as produções do Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento, a primeira Expo Virtual GP2 2020 e a Mesa sobre Modelagem de Geração e Difusão do Conhecimento. Emergindo das linhas de produção do conhecimento, linguagem e pensamento, na difusão do conhecimento, tecnologia da informação e gestão e na cultura, diversidade, ruptura e interseccionalidade. Exatamente pela necessidade de ocupar o vazio mesmo em espaços analógicos ou digitais. Em virtude das limitações no território físico, o evento usa a modalidade digital. Por isso, te desejamos boas-vindas ao Congresso em Difusão do Conhecimento 2020. Venha e daqui até o dia 27 de outubro, participe conosco através de novas formas de perceber e ocupar o vazio. Professor C, ativa o microfone, por favor. Professor C, o microfone, por favor. Boa noite, sejam bem-vindos ao Congresso de Difusão do Conhecimento 2020, com um roteiro ambicioso na produção e difusão do conhecimento, da cultura em rede. Sou Antônio Carlos Souza, coordenador-geral do DNMDC, doutorado multi-institucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento, criado em 2008, e como vocês viram no vídeo, hoje em forma associativa, UFBA, IFBA, LNCC, UFES e Centro Universitário Senai Cimatec. Vamos apresentar agora o vídeo artístico cultural Um Jardim para Judite. Todo jardim é o início dos voos de uma lagarta. Mesmo sem asas, eu aprendi a voar, sonhando com as pipas correndo no quintal da casa 53 de um bairro distante daquela cidade pequena do interior.
precisa equilibrar o ar. Respira e vai sem medo das tempestades que com certeza virão. Sempre preferi os dias chuvosos, cinzentos. O azul intenso do céu me assustava e eu corria para a barra da saia da minha avó enquanto me inebriava com o cheiro dos doces que ela fazia e me acalmava, impedindo que eu chorasse. Eu nunca consegui chorar, embora tenha um nó na garganta desde que nasci. Dizem que não podemos fugir do nosso destino. Talvez o meu seja esse nó que não desata, essa asa que não cresce, essa lágrima que não desce. Sim, de tua glória, quando criança me assoprou no ouvido um motorista que os bons não se curvam. E eu, confuso aqui nesta pista de dança. Mas eu queria ter muitos destinos e no meio de tanto querer fui inventando de inventar um monte de invencionices e a maior delas foi que inventei um jardim só para mim, onde eu pudesse compartilhar olhares, afetos, amores. Um jardim que se transformasse no mundo e me fizesse voar, mesmo sem sair daquele quintal. Obrigado, Catinho Luciano, pelo suporte hoje à noite, e a Paula Souza, nossa intérprete de Libras. Agradeço a entrega e contribuição de docentes, discentes e egressos do programa e dos representantes das instituições da rede que abrigam e acolhem com muito carinho o BNDC. Estimulados em junho deste ano pelo colegiado e com muita vontade, sensibilidade, identidade e fluidez, vai estrear hoje, o encerramento do dia 27 do 10, 16 horas. Dessa forma, aproveito para registrar e convidar para a sala de transmissão a presença de professor Hugo Saba, coordenador institucional do BNDC, na Universidade Estadual da Bahia. Por favor, professor Hugo. Boa noite. Boa noite a todos. Quero parabenizar a comissão organizadora desse evento. Nos tempos difíceis que estamos passando, fez um trabalho tão belo, importante, né? Muito de união, e essa união também presente nesse evento. É sempre gratificante, né, participar de eventos acadêmicos, e esse em particular, pela sua grandeza e diversidade, pelo
pelo fato de me sentir discente, certo? Fui discente e sou discente, e hoje sou docente do programa, e tenho o sentimento de que nosso programa caminha forte em construção de conhecimento de forma ativa e ética. Fico feliz de estar participando dessa abertura, né? E ter como um palestrante aí a colega, que lá no início do programa eu tive o prazer de conhecer. Então, deixo um forte abraço para a Luzia e desejo a ela uma excelente palestra. Obrigado. Professor, acessa o microfone. Aproveito para chamar o professor José Caran, coordenador institucional do DMDC, do Laboratório Nacional de Computação Científica, da tela. Bom, obrigado pela presença, professor Caran. Boa noite a todos e todas. Também boas-vindas a todos que estão participando desse encontro. Concordo com o professor Hugo, não é muito fácil atualmente se organizar encontros, são encontros virtuais, a gente está, em primeiro, são encontros virtuais, segundo que nós estamos tateando nessas tecnologias novas, nesses meios novos de comunicar e de nos encontrarmos, né? E acho que está sendo, até aqui, e vai ser, tenho certeza, um sucesso o nosso encontro, né? Um prazer também participar dessa mesa, né? Desse importantíssimo evento, né? Para a ciência, para a sociedade brasileira. Mas isso eu acho que vai ficar claro durante todo o evento, da importância dos temas que vão ser discutidos, das palestras que vão ser dadas, das discussões que vão ser levantadas, das discussões que a gente está precisando realmente, cada vez mais a contribuição da ciência e daqueles que pensam ciência, conhecimento, e uma integração não só da parte científica, mas a parte científica e da sociedade, mutuamente trocando as experiências e trocando os seus afazeres e seus conhecimentos, né? E eu agradeço o convite a participar dessa mesa de abertura e desejo a todos um excelente encontro. Obrigado. Obrigado, professor Caran. Aproveito para convidar agora o professor Wagner Teles, coordenador institucional do DMDC, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu estou muito feliz em estar aqui. É mais uma iniciativa importante do PPGDC, tá? Essa em especial, e por isso eu parabenizo a iniciativa, parabenizo a comissão organizadora. Essa em especial é uma iniciativa que tem a marca própria do programa, que é um programa de difusão do conhecimento, e por isso é muito bem sucedida desde já a iniciativa. Parabéns à comissão organizadora. E é isso, eu desejo a todos e todas um excelente congresso. Eu não tenho dúvida de que colheremos frutos bastante significativos desse congresso para o programa, para a sociedade baiana e brasileira. Obrigado, professor Wagner Teles. Feliz com sua presença também. O professor Roberto Monteiro é o coordenador institucional do MPC, do Centro Universitário Senai Cimatec, e professora Maria Inês Marques, coordenadora institucional do DMDC na Universidade Federal da Bahia, estarão presentes durante o evento. Inclusive, amanhã a professora Inês vai estar participando da mesa sobre modelagem da geração e difusão do conhecimento, pela manhã. Retomando o tema do nosso evento, difusão do conhecimento, novos espaços para ocupar o vazio.
Então, vamos ocupar o vazio, né? Com ciência, tecnologia, educação, gestão, inovação, saúde, arte e cultura. São mais de 40 atividades, inclusive artísticas e cultural. Aproveitamos o momento aí, né? Em que Vênus e Plutão se encontram para a gente consolidar, né? Segundo a astronomia aí, é uma forma de consolidar redes verdadeiras, explorando todas as potencialidades, inclusive aquecendo as conexões que estavam apagadas, né? Então, assim, os astros nos ajudam também nesse momento. Então, sem mais delongas, né? Nossa estrela da noite é a professora Luzia Mota. O Gão já meio que já lembrou, né? Professora Luzia Mota, magnífica reitora do IFBA, egressa também do DMDC, o nosso doutorado em difusão do conhecimento. Só lembrar, né, brevemente aqui do seu currículo, o curso técnico, né, realizou o curso técnico em eletrônica na antiga Escola Técnica Federal da Bahia, que também nos orgulha muito, né? A licenciatura em Física pela Universidade Federal da Bahia, o mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, e como nós já falamos, mas vale a pena repetir, para nosso orgulho, tornou-se doutora aqui no doutorado em difusão do conhecimento, com estágio doutoral no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Assim, professora Luzia, seja bem-vinda com a palavra. Obrigada, professor Antônio Carlos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estão? Ótimo. Porque às vezes a gente esquece, não é? De ligar o microfone. Só isso. Mas eu também sou bem dessas aí. Eu agradeço o convite, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar participando da abertura do principal congresso do doutorado, do DMMDC, não é? Particularmente para mim, que sou egressa do programa. Então, eu quero agradecer muito o convite, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Faço uma saudação a todos e a todas que estão nos assistindo, que estão, essa noite, né, vão assistir aqui esse início do congresso e vão participar do congresso aí ao longo da semana. Espero que vocês consigam participar e seja muito produtivo para todos. Eu sou vamos dizer, neófita, né, em fazer palestra através da mediação dessa tecnologia. Porque, apesar da gente fazer muitas lives, está com algum problema, Antônio? Não, tranquilo, tudo bem. Se tiver qualquer problema no som, alguma coisa, vocês me avisam, tá? Tá ótimo, tudo perfeito. Tá. Eu estava falando aqui com os assistentes que é bem diferente, né? Fazer uma palestra a partir da mediação da tecnologia, né? Porque a casa da gente não é um estúdio, aí vocês devem estar vendo a iluminação um pouco ruim, né? E o som também. E nós mesmos que somos trabalhamos sempre no modo presencial. Então, eu vou tentar aqui fazer essa fala, resgatar um pouco a minha história no DMMDC, não é? E falar um pouco também sobre o momento que nós estamos passando. Aproveito muito a oportunidade para fazer também um tributo, né, a uma professora do programa, uma estudante que foi uma das idealizadoras e que conseguiu consolidar o programa, que é a nossa querida professora Terezinha Frois, né? Então, eu agradeço, né? É uma honra para mim fazer a abertura desse congresso, compartilhar esse momento com as outras instituições, particularmente, né, o IFBA, a UFBA, a UF, a UNEB, o LNCC e o Centro Universitário Senai Cimatec, que compartilham da construção, né, e da manutenção do nosso programa. Saúdo também os 133 analistas cognitivos formados por este programa, que vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento regional, fazendo jus ao objetivo que era o objetivo inicial e principal deste programa. Faço também aí uma saudação aos 167 discentes
que estão produzindo seus trabalhos de forma colaborativa dentro do programa. E não posso deixar de saudar os 56 docentes do programa que constroem diariamente constrói o curso e constrói essa rede de conhecimento, né, esse estatuto aqui que a gente estabeleceu há 12 anos atrás. E eu faço essa saudação aos 56 docentes que demonstram a diversidade que o programa tem na figura do coordenador, professor Antônio Carlos Souza, e da vice-coordenadora, a professora Maria Inês Marques, e de todos os coordenadores institucionais, não é, que falaram aqui e que estarão presentes ao longo do Congresso. Então, vida longa, né, ao programa. A sociedade, em geral, né, porque a sociedade, em última instância, é a garantidora do programa e também é a sua maior beneficiária, como deve ser, não é? Nossos programas, a nossa formação, ela sempre é tributária da sociedade e ela sempre permite a construção de soluções para esta própria sociedade. É nosso dever e é o que nosso objetivo final. Eu vou iniciar aqui falando um pouco sobre o próprio Congresso, viu, Antônio Carlos? A realização do Congresso de Difusão do Conhecimento 2020 consolida a percepção e a articulação do programa de pós-graduação multi-institucional em difusão do conhecimento na área interdisciplinar e discute as exigências do contexto incerto da pandemia do novo coronavírus. Discute também o papel do analista cognitivo, sujeito cujo trabalho se estabelece entre os diálogos possíveis em diversas compreensões epistemológicas estruturadas na produção e difusão do conhecimento em rede, sobre questões relativas à ciência, à tecnologia, à educação, à gestão, à arte e à cultura, que preenchem esses espaços vazios que nós falamos no título deste congresso. E que espaços vazios são esses? Trago comigo, como analista cognitiva que sou, formada por esse programa, a certeza de que o DMMDC produz conhecimentos e profissionais cuja genuína intenção é de contribuir com o enfrentamento das desigualdades e com a emancipação humana. São esses os vazios manifestos que habitam em nós e que devem nos mobilizar. Temos bons instrumentos para isso. As redes de confiança e de colaboração referenciadas nas comunidades locais e globais nos qualificam como sujeitos críticos e propositivos e nos imprime valores humanos no fito da melhoria das condições de vida e da sustentabilidade. Cabe-nos transformar esses valores em ações concretas. Como eu estava lá na sala, né, especial, ali na sala de entrada, discutindo, conversando a respeito do tempo em que o DMMDC está fazendo. Então, sabemos que ele completa 12 anos, e eu gostaria de dividir a minha fala em dois momentos distintos. Um primeiro, para fazer um tributo a todos os docentes que constroem este programa e a história o percurso metodológico da construção do programa, homenageando, assim, a professora Terezinha Frois, com palavras que são dela, palavras próprias dela, que foi uma gigante na criação e consolidação do programa. E queria contar, resumidamente, o processo que nos trouxe até aqui, como programa de pós-graduação e, mais especificamente, a formação do conceito e do estatuto de analista do conhecimento ou analista cognitivo. Como esse conceito se estabeleceu para nós, né, e como se tornou o perfil de formação nosso dentro do programa. A segunda parte da minha fala, que será breve também,
vai tratar dos dias atuais e dos nossos desafios, particularmente os desafios sociais e ambientais na perspectiva da militância socioambiental latino-americana, porque trago autores que vêm discutindo sobre essas questões nesse tempo, né? Nesse tempo que nós vivenciamos aqui e de que todos nós seremos tributários aí ao longo da nossa vida e de gerações que vão aí nos preceder. Trazendo para vocês um pouco as palavras da professora Terezinha Frois, eu trato da socialização do conhecimento, que tem sido foco de interesse de muitos trabalhos científicos e acadêmicos. E este interesse ele vem orientando, ao longo de mais de 4 décadas, a instituição de grupos de pesquisa, de linhas de pesquisa, tanto nas universidades quanto nos institutos federais, e produzindo redes de pesquisadores de diferentes instituições, inclusive intercâmbio de vários membros de instituições de pesquisas no exterior. E nessa contextualização, há 5 elementos, 5 dimensões, 5 marcos que são muito significativos, que a professora Terezinha traz como significativos no processo de construção do doutorado do DMMDC. Claro que todos nós sabemos que o doutorado ele foi construído no interior da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, com a criação da primeira linha de pesquisa efetivamente atuante como grupo integrado, trabalhando colaborativamente no programa de pós-graduação em educação, na linha de currículo, essência e contexto. Isso monta lá a década de 80. Claro, a institucionalização do primeiro núcleo de pesquisa da Faculdade de Educação buscava integrar as 3 funções básicas, os pilares, né, da vida universitária, que era um núcleo de ensino, de pesquisa e de extensão em currículo, ciência e tecnologia. Esse núcleo criado no ano de 90, que depois se tornou o NEPEC, com uma ampla rede de pesquisa, uma rede cooperativa de pesquisa e intervenção, como é dito até hoje, informação, currículo e trabalho. Isso monta o ano de 97. O desdobramento desta rede, ainda mais ampla, na rede interativa de pesquisa e pós-graduação do Conhecimento e Sociedade, RICS, em 2004, e a criação do grupo de pesquisa em conhecimento, análise cognitiva, ontologia e socialização, CAUS, já em 2010. Desses marcos todos, desses núcleos, dessas redes, a professora Terezinha Frois destaca 2 marcos iniciais e principais que tiveram o seu início na educação formal, com foco no entendimento de que o currículo escolar é um sistema que organiza e disponibiliza informação para as camadas da população que frequentam a escola, com o propósito de oferecer lastros para a construção de conhecimento pessoal, profissional e social, resultados dos estudos desenvolvidos naquela época, lá pela década de 80 e de 90, não é? Porém, nós percebíamos que o currículo, apesar de ser esse pilar do ensino formal, havia pesquisas que mostravam, que apontavam que para uma vasta maioria de pessoas, o conhecimento aprendido em outros espaços sociais, que não a escola, eram muitas vezes mais significativos do que aqueles que eram construídos dentro da escola. Mas ainda, para uma grande parcela dessas pessoas, o conhecimento escolar não era considerado entre os mais importantes para as suas vidas, trazendo um pouco, inclusive, aí, a visão também do húngaro Mesaros. Essas preocupações e essa visão de que, para além do ensino formal, não é, o conhecimento produzido nas comunidades fora da escola eram preocupações que voltavam para os aspectos mais informativos e formativos da educação e do trabalho com o vínculo do conhecimento.
Todavia, a proporção que se começou a adentrar o estudo, esses estudos, especialmente quando se realizou uma ampla investigação sobre os espaços laborais, usando os referenciais da área interdisciplinar de gestão do conhecimento, foi ficando cada vez mais patente que seria importante dedicar maior atenção à espiral dos processos de trabalho com o conhecimento, produção, organização, acervação e difusão do conhecimento. Essa guinada, essa visão de que a espiral do conhecimento, de que precisávamos focar nesses processos, essa guinada foi fundamental para o entendimento mais profundo de que não era possível realizar um trabalho mais consistente sobre ou com o conhecimento, tomando apenas os aspectos ligados à educação formal e a esses temas voltados para a produção do conhecimento. Assim, foi-se buscando parceiros para investigar os diferentes processos da espiral do conhecimento, procurando articular, visando visões multi- e interdisciplinares. E, a partir de 2002, pesquisadores dessa rede UFBA e do Laboratório Nacional da Computação Científica, o LNCC, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que realizavam, respectivamente, estudos sobre gestão e difusão do conhecimento, deram início a um diálogo voltado para a construção de um projeto comum de pesquisa, o qual se ampliou com a participação de colegas, de docentes da UFES, da UNEB, do próprio IFBA, da FVC e da Universidade Federal do ABC, que estava recém-criada nesse momento. Os pesquisadores destas 7 instituições articularam um movimento visando como ponto de partida uma proposta de pesquisa. Tal articulação, realizada com tantos atores, em tantos contextos, resultou na criação do doutorado multi-institucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento, o DM-MDC, que nós estamos hoje aqui, de certa forma, homenageando com a realização deste congresso. Ao longo da construção do DM-MDC, que levou de 2004 até 2007, foi realizada uma série de seminários e oficinas, nos quais muitas discussões foram travadas sobre as concepções básicas que orientariam a construção do programa, a partir das quais se fortaleceu a compreensão de difusão do conhecimento como um processo, como um dos processos do trabalho, com o próprio conhecimento que englobava também todos os demais processos. Nessas discussões, buscava-se, a um só tempo, construir tanto a arquitetura do currículo do DM-MDC e delinear o perfil do egresso deste doutorado, havendo, então, certo consenso no que dizia respeito ao seu papel como analista do conhecimento. Mas o que seria um analista do conhecimento? Essa interrogação permeou todo o trabalho de construção da proposta do DM-MDC, em que campo do conhecimento se assentaria a informação e a atuação desse egresso. Com o suporte dessas discussões, resolveu-se fazer uma prospecção em bases bibliográficas para averiguar o campo de conhecimento que abarcaria a amplitude desejada pelo programa, uma vez que as ciências cognitivas, até aquele momento, o principal ponto de apoio do programa era as ciências cognitivas, não oferecia os lastros suficientemente vastos para abranger todas as situações daquela proposta. Foi a partir daí que foi realizada prospecções para se entender o que viria a ser um analista do conhecimento ou um analista
cognitivo. Esse foi o foco da investigação inicial para nós conseguirmos encontrar o perfil que o doutorando ou doutor que saísse do DMMDC seria. Esta decisão de investigar sobre esse campo levou a um veio mais profundo de pesquisa, principalmente porque permitiu a descoberta de um campo do conhecimento dentro da instituição, que muito tem contribuído para o entendimento da análise cognitiva como campo emergente do conhecimento. Desde então, até o ano de 2010, foram realizadas outras investigações graduais, construindo as primeiras bases para a explicitação dos significados que vêm sendo atribuídos na literatura acadêmica ao termo análise cognitiva. Assim, deliberou-se, naquele momento, desenvolver e aprofundar o estudo desta área de significação e formar e informar, como é da tradição, docentes e pesquisadores, especificamente no campo da análise cognitiva. Tais iniciativas têm se voltado para a construção de bases para o futuro do campo e da analista cognitivo e cognitiva, e também para contribuir com a construção do estatuto epistemológico para o campo da análise cognitiva. Com esse propósito e um percurso metodológico muito encantador, liderados por um grupo de docentes de todas essas instituições, e que eu aqui faço uma saudação, né, e um tributo à professora Terezinha Frois, lembrando de todos, a partir da figura dela, nós chegamos até aqui. Eu rendo, então, nessa parte da minha fala, as minhas homenagens a todos que construíram, com sua força intelectual, este programa. Adentrando, assim, a segunda parte da minha fala, que esses desafios que nós observamos na construção desse programa nos ajuda agora, como profissionais, como docentes, como pesquisadores, como construtores de políticas públicas. Esse percurso todo realizado nos 12 últimos anos nos permitem tratar esse momento que nós estamos passando de uma forma metodologicamente tratada a partir da análise cognitiva. Porque nós vivemos, neste momento, uma encruzilhada civilizatória cujo alcance e consequências ainda são incertas e que envolvem as diferentes esferas da nossa vida. A pandemia do coronavírus, que nós ainda estamos ainda vivendo, ela revelou e ela agudizou as desigualdades sociais e econômicas, tornando-as mais insuportáveis do que nunca. A pandemia nos impulsiona fortemente, quase que incessantemente, a deixar de olhar para o Estado, para as nossas famílias, para os mercados, para a nossa comunidade, da maneira que nós vínhamos fazendo até então. A imagem da nossa vulnerabilidade social e da nossa condição humana enquanto seres inter- e codependentes nos diz que é urgente formatar o nosso modo de vida social, sanitário, econômico e ecológico. A cognição humana ativa e coletiva deve saudar e deve salvar o que importa para nós, salvar a vida e salvar os povos. Assim, a capacidade do Estado, que hoje parece ser fundamental para superar a crise, deve ser posta a serviço de um pacto social e econômico que transforme as relações de produção e de consumo, buscando uma sociedade mais justa
e mais igualitária. Isso não quer dizer que isso inexoravelmente acontecerá, porque o pior pode acontecer. E o pior é nós nos mantermos na rota avariada que nós estamos. Na intenção de voltar a crescer economicamente, o Estado, balizado pelas forças de mercados, pelos grandes capitais financiarizados, pode legislar contra a maioria da sociedade, legislando contra o meio ambiente, contra a vida, acentuando a crise, as desigualdades que dividem o mundo em norte e sul e as desigualdades entre os diferentes grupos sociais. Para muitos, hoje já está pacificado que a economia ela não pode se sobrepor à vida. Os analistas cognitivos, em uma perspectiva crítica, preencheriam o vazio do crescimento econômico com o desenvolvimento social, porque um não funciona sem o outro. Está no nosso sentido que a pandemia deve abrir um caminho para a construção de uma sociedade pautada pelo paradigma do cuidado, por meio da implementação e do reconhecimento da solidariedade, da interdependência também na produção das políticas públicas. E analistas cognitivos são também analistas de políticas públicas. Se nós entendermos estes analistas como sujeitos que geram e mobilizam conhecimento de base científica e tecnológica para subsidiar ou mesmo para influenciar o processo da política pública, em especial a tomada de decisão, a formulação das políticas, mas também a implementação e a avaliação dessas políticas. Sendo assim, é necessário implantar políticas complexas de atenção pública voltada para atender os que são mais caros a nós, os idosos em situação de dependência, crianças e jovens, pessoas com deficiências graves e outros indivíduos que necessitem de auxílio. Esse é o nosso papel enquanto analistas cognitivos. Políticas de saúde, de educação, de habitação, de renda mínima e muitas outras que precisamos. Superada esta pandemia, porque ela vai ser superada, nós esperamos que os esforços de pesquisa, de produção de conhecimento, de inovação tecnológica priorizem a construção de políticas públicas e a recuperação da economia, incorporando as lições que nós estamos tirando desse contexto, com um olhar que esteja muito atento, mas para nós, seres humanos, e a convivência que nós temos que ter, uma convivência pacífica e duradoura com a natureza. Como eu estou aqui falando de espaços vazios a serem preenchidos por nós, arrisco propor que a análise cognitiva seja também uma análise dos riscos que nós estamos correndo. E como nós sabemos, não são poucos os riscos que existem nesse mundo. Entretanto, eu quero focar aqui, esses últimos minutos aqui que me restam, eu quero focar nos riscos ambientais que nós estamos vivendo. É fundamental estarmos atentos para os riscos de eventos que têm baixa ocorrência, no entanto, têm grandes impactos. Nós estamos acostumados a lidar com eventos que são relativamente habituais à nossa vida. Faz parte dos nossos mecanismos cognitivos básicos nos guiar pelo que nós já sabemos.
a partir dos referenciais que nós construímos dentro dos grupos que nós pertencemos. Tendemos a focar nossas decisões no curto prazo, ignorar lições dos desastres passados, imaginar que nós nunca seremos atingidos por males que afetam os outros e não a nós. Nós somos também muito afeitos a aderir a explicações simples diante de fenômenos complexos. E nós que passamos pelo DMMDC, nós fomos treinados a pensar os fenômenos complexos e a ter soluções complexas para fenômenos que são complexos. Isso faz de nós sujeitos, neste momento, privilegiados para analisar os riscos que nós estamos correndo. Veja, essas características cognitivas resultantes de nossa própria experiência, elas constituem alguns obstáculos à percepção de fenômenos que têm trajetórias complexas e imperceptíveis no nosso dia a dia. Do que é que eu estou falando? Eu falo do contraste que existe entre a mobilização massiva, apesar de que, muitas vezes, não é, por parte de muitos governantes, hesitante contra esse coronavírus. Nós tivemos uma mobilização, um distanciamento social que foi imediato. Por exemplo, em coisa de muito pouco tempo, né, de março para agosto, 6,8 milhões de pessoas estavam isoladas no Brasil. E no mundo todo esse número, né, vai para muito mais. Mas quando nós pensamos em um dano que é invisível e lento, mas muito, muito eficaz, como é o caso da emissão dos gases de efeito estufa, vindo ele dos combustíveis fósseis, dos fertilizantes nitrogenados, do rebanho bovino, não é, que são aí soltos em lugares desmatados, ou da destruição florestal, como a tragédia que se abate hoje sobre o centro-oeste brasileiro. Os gases de efeito estufa acumulam-se na atmosfera e a capacidade de serem neutralizados por seus sorvedouros naturais, as florestas e os oceanos, esgota-se dia a dia. O resultado é que, em 1958, nós tínhamos na atmosfera 315 partes de CO2 por milhão. E hoje nós temos 414 partes por milhão subindo. E isso passa despercebido pela maioria de nós. Nós precisamos lembrar que os vírus mais recentes, como os causadores da SARS, da gripe aviária, da gripe suína e agora da Covid-19, estão relacionados, entre outros fatores, à destruição dos habitats de espécies selvagens para o plantio de monoculturas em grande escala, como nós observamos aqui no extremo sul baiano, com o deserto verde dos eucaliptos. É necessário deixar para trás, como nos diz a socióloga argentina Maristela Svampa, da qual eu trago muito dessas reflexões, devemos deixar para trás, devemos refletir sobre o discurso bélico de que estamos em guerra contra um vírus, contra um micro-organismo. Não, nós não estamos em guerra contra um vírus. Nós precisamos assumir as causas socioambientais desta pandemia, colocá-las na agenda acadêmica, política, ecológica e estatal para responder aos desafios que nós precisamos responder, esses desafios contemporâneos e que nos surpreendem e nos pegam aí neste momento. Precisamos nos reconciliar com a natureza. E eu trago essa fala porque quando a gente liga a televisão para assistir um jornal e vê as queimadas no Pantanal, é impossível não trazer
para qualquer debate a questão ambiental e o que nós estamos fazendo enquanto seres humanos que temos o total controle sobre a superfície deste planeta. Precisamos nos reconciliar com a natureza e reconstruir com ela e com nós mesmos um vínculo de vida, de não destruição. Ninguém aqui, todos nós somos originários, né, dessa geração e sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. Nós temos que ter isso em mente. Nada é impossível. Agora, sem luta, sem disputa, é muito fácil desse retorno à normalidade ser o retorno às soluções que são falsas. Como nós ouvimos aí muitos policymakers falar na televisão, vamos voltar a crescer como antes. Veja, como é que nós podemos voltar a crescer como antes? Que antes? Que antes é esse? Como eu pergunto a todos, né? E a todas, como voltar a crescer como antes não vai nos levar a um colapso igual a esse, ou a um colapso pior do que esse, um colapso ambiental, um colapso nas desigualdades, mais capitalismo do caos. Com todo o horror trazido pela pandemia, também é verdade que estamos diante de uma bifurcação. De uma bifurcação. Nós podemos ter uma trajetória por aqui e uma trajetória por ali. O que é que eu trago, não é? Porque é a escola a qual eu me filio. É o campo político-ideológico ao qual estou filiada. Nós precisamos estabelecer uma agenda de transição que seja justa por meio de um pacto social, econômico, ambiental. E essa bandeira, ela pode combater mundialmente esse pensamento excludente, esse pensamento neoliberal excludente, neutralizar as visões dominantes do colapso e da distopia que muitas vezes nós somos tomados por esse sentimento, e superar a persistente cegueira epistêmica dos progressismos, dos desenvolvimentismos que somos vítimas. Precisamos construir agendas nacionais e global com uma série de políticas públicas que, orientadas a uma transição justa, exijam participação e imaginação popular, bem como a interseccionalidade entre lutas novas e lutas antigas, sociais e interculturais, feministas e ecologistas. Isso, sem dúvida, requer não apenas o aprofundamento do debate sobre todas as questões que eu tentei colocar aqui, mas são muitas outras, mas também a construção de um diálogo mundial, um diálogo norte, sul, centro, periferia, que somos nós, em novas bases. Ou seja, precisamos reconstruir a geopolítica, baseada em uma redefinição de multilateralismo, porque esse não nos serve, em termos de solidariedade e igualdade. E eu pergunto, para finalizar essa fala, que não é uma fala pessimista, é uma fala otimista, porque a crença de que um mundo diferente é possível está dentro de nós. E é nessa crença de que um mundo diferente, mais justo, mais igualitário é possível, é que nós acordamos todos os dias e disputamos, palmo a palmo, a nossa ideia, né, o nosso campo aí de disputa. Eu digo, como já disse em outras ocasiões, se é possível globalizar mercados como foram globalizados, se é possível globalizar cadeias de valor de produção
como foi globalizada. É possível também globalizar uma agenda pública de enfrentamento das desigualdades mundiais. É possível. Basta vontade política, correlação de forças e nós, seres humanos que estamos dispostos a mudar. Honrar a história do DMMDC e da constituição do campo de análise cognitiva é refletir epistemologicamente e historicamente sobre esses desafios. Eu faço aqui o tributo dessas minhas palavras à socióloga argentina Maristela Svampa e a Henrique Viale, a Ricardo Abramovay, que trabalha com o tema da Amazônia como economia de conhecimento da natureza, da professora Terezinha Frois e a mim mesma, né, por estar tendo a oportunidade de fazer essas reflexões aqui com colegas meus, né, do doutorado e colegas que estão fazendo doutorado aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que essas reflexões, elas calem, né, um pouco dentro de nós, porque não são palavras minhas, são palavras daqueles que precisam de ajuda, são palavras daqueles que vivem a desigualdade na pele, na carne, e que nós precisamos ter como vanguarda intelectual a solução, a construção das soluções, não as soluções prontas nem ofertistas, mas a construção das soluções. Muito obrigado, aproveitem o congresso e eu espero ter contribuído para essa abertura, professor Antônio Carlos, da forma possível, né, dentro do que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Luzia. Falas estimulantes, né? Sim, não são pessimistas, com certeza são estimulantes. E em lutas, né? Em rupturas. Agradeço muito, né? Foram preciosas contribuições. O pessoal aqui no chat ficou super animado, o tempo todo aí colocando também palavras, né? De agradecimento, de estímulos. E com a cara, né, do nosso programa, do DMMDC, estamos muito felizes por tudo isso. Brilhante, né? Não imaginei que fosse um momento tão marcante, né? Perfeito. Muito obrigado. Mais uma vez. Agradeço também, aproveitar também o momento, né? Tanto na correria, para agradecer também todo o suporte que tem sido dado, né, ao DMMDC. Tem sido assim, excelente, tudo realmente cuido de forma plena, de forma que estimula, né, que realmente nos faz seguir, né, em frente. Acho que a gente percebe isso também pela fala do público, né, dos nossos docentes e discentes e egressos também que estão aí participando. Parabéns. Vou agradecer mais uma vez, 1000 vezes. E obrigado também a Catiúcia, né, pelo suporte, e a Paula Souza, né, como nossa intérprete de Libras, por ter facilitado, né, tornado mais inclusivo esse nosso momento. Agradecer mais uma vez aos nossos coordenadores, né, Hugo Saba, José Caran e Wagner Teles. E, dessa forma, acredito que encerramos a nossa live, esse momento, e fica a continuidade do evento amanhã, às 9h20, com a mesa com o professor Roberto Sidney, diretor da FACED, e em seguida uma mesa sobre a modelagem e difusão do conhecimento, tá bom? Professora Urânia, professora Inês, professor Ivan e professora Adriana também, os demais colegas. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos e boa noite.